RPG de mesa. Você já jogou? Nunca jogou? Já jogou e tem dúvidas? Então acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar de uma maneira bem fácil o que é jogar RPG de mesa. Antes de eu explicar para vocês o que é o RPG, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Lá tem muito mais informações sobre RPG, novidades e muito mais. A sigla RPG quer dizer Roller Play Game, traduzindo jogo de interpretação de personagens, certo? Mas o que isso quer dizer? Você finge ser uma outra pessoa. Lembra quando você era pequeno, que você brincava de polícia e ladrão, bonequinho, hominho, de boneca, de casa de boneca? É isso, você fingia ser uma outra coisa. Você estava com aquele bonequinho na mão e fingia ser uma outra coisa. Um outro exemplo, filme, seriado, desenho. Lembra quando você assistia os desenhos, filmes ou seriados, e imaginava ser aquele outro personagem? Vivia as histórias na sua cabeça pensando ser aquele personagem? Isso é o RPG. Você finge ser uma outra pessoa. Você cria um personagem para ser uma outra pessoa. O que é o cenário? Cenário nada mais é do que a época que você está jogando. O mundo que você está jogando. Você pode jogar em qualquer mundo. Em qualquer cenário, em qualquer época. Você pode jogar na época medieval. Você pode jogar no futuro. Pode jogar no espaço. Você pode jogar com piratas, com vikings. Você pode jogar no Império Romano. Você pode jogar onde você quiser. Toda vez que alguém te perguntar qual é o cenário que você joga, você já pensa, qual que é o mundo que eu estou jogando? Ou qual que é a época que eu estou jogando? E aí você vai saber explicar. Agora, vamos falar sobre regras. Sistema. Toda vez que alguém perguntar qual é o sistema que você joga, você vai saber que sistema é regra. Certo? Então, para que tem que ter regra no RPG? Porque ninguém tem só vantagem. Tem gente que tem desvantagem. Tem gente não. Todo mundo tem vantagens e desvantagens. Todo mundo sabe fazer uma coisa e também não sabe fazer outras. Então as regras é para deixar claro quem sabe fazer uma coisa e quem sabe fazer outra. Porque senão seu personagem sabe fazer tudo, qual que é a graça? Algumas coisas você não sabe fazer. E aí você vai precisar dos seus amigos para fazer essas coisas. E é o que eu vou falar agora. Além da gente precisar saber qual que é o cenário, / época ou mundo, e a gente precisar de um sistema que são as regras, a gente precisa delegar duas funções. Um é o mestre e os outros são os jogadores. Agora que a gente já sabe que cenário nada mais é que o mundo ou a época e que sistema na verdade são as regras, alguém tem que ser o mestre. O mestre ele vai ler todas as regras e vai ler todo o cenário. O mestre ele cria as aventuras para os jogadores. Ele cria os desafios. Ele é todos os outros personagens que não sejam jogadores. Todos os outros personagens do mundo que ele está descrevendo, o mestre que interpreta. Aquele policial de rua é o mestre. Aquele lutador de uma arena, ele é o mestre. O mestre interpreta tudo. Todos os outros personagens que não sejam personagens dos jogadores, é o mestre que vai interpretar. Agora a gente tem que saber o que os jogadores fazem. Os jogadores eles também têm que ler os livros, têm que ler as regras, têm que ler o cenário, mas eles não precisam saber tudo. O jogador ele não cria o cenário. O jogador ele tem as suas ações naquele cenário. O que o mestre descreve para eles, os jogadores vão interpretar ali, vão fingir ser aquele personagem. Se de repente você está jogando com um guerreiro, que é um lutador no caso, e ele é bravo, então qualquer ação você tem que interpretar um cara bravo. Porque o seu personagem é um cara bravo. Essa é a função dos jogadores. Eles vão interagir com os outros personagens do mestre. A gente precisa saber quantas pessoas podem jogar RPG. No mínimo 2 pessoas é o suficiente para jogar RPG. Se tiver mais pessoas, legal. Se não, 2 pessoas dá. Quem ganha e quem perde? O mestre ganha? O jogador ganha? Não. Quem ganha é quem se divertiu. Se você se divertiu na sua sessão de RPG, parabéns. Esse é o intuito do RPG. Se divertir. Não é ganhar ou perder. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou responder para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final e muito XP para todo mundo.